O IBGE no Piauí apresentou o segundo balanço parcial do censo 2022. Até o momento, mais de 2 milhões de piauienses já foram recenseados. Cíntia Moura. 2.284.000 piauienses já abriram a porta, receberam em casa a visita do recenseador do IBGE e responderam ao questionário. Isso corresponde a 70% da população. De 1º de agosto para cá, 744.000 domicílios já foram visitados. Esses dados mostram que o Piauí é o estado que está com um andamento mais avançado na coleta do censo demográfico. Segundo o IBGE, o motivo é que há dificuldade de contratar novos trabalhadores em algumas localidades. Por isso, o prazo que se encerraria nesse mês de outubro agora vai até novembro. Para concluir o trabalho é preciso que toda a população responda o censo. Então, 100% da população precisa ser recenseada e o IBGE segue com esse trabalho de visitar os domicílios, as casas, justamente para que toda a população possa responder o censo. Mesmo com esse avanço, aqui no estado os recenseadores ainda encontram dificuldades ao chegarem nos domicílios. Muitos não encontram os moradores e quando encontram, às vezes se sentem inseguros. E a gente encontra muitos moradores não se encontram lá, às vezes ele não quer abrir a porta para a gente, recusa. E também tem a questão o período de achar eles lá. Muitos só estão lá no período da tarde. Alguns moradores, eles nos recebem assim, com certa desconfiança. A gente apresenta o nosso crachá, nossa credencial do IBGE, para fazer com que o morador fique mais tranquilo, para poder realizar a entrevista. Todos nós precisamos colaborar e tirar um tempinho. A visita do profissional leva de 5 a 16 minutos, dependendo do questionário. E se você já recebeu a visita e não esteve em casa, entre em contato com o número que foi deixado em sua residência. Você pode responder as perguntas pelo telefone. O mais importante é participar. A Michele já fez a parte dela. Porque eu acho que é muito importante para o nosso país. Você respondeu os questionários, atrapalhou alguma coisa? Não. Foi rapidinho? Foi. Bom, nós já sabemos da importância que se tem do censo demográfico. É realizado a cada 10 anos, em 2020 não aconteceu, por implicações da pandemia, o governo alegou que não tinha orçamento, virou uma questão jurídica, o Supremo Tribunal Federal mandou fazer. O fato é que só está acontecendo agora. É o momento em que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística tem condição de não só contar a quantidade de pessoas que formam a população brasileira, mas o perfil de cada um, qual a faixa etária, qual o perfil socioeconômico. Tudo isso serve de base de dados para a formulação de políticas públicas. Só se tomam decisões acertadas quando se tem informações suficientes. É preciso conhecer muito bem uma área, principalmente quando se fala de gestão pública, para tomar as decisões certas, fazer os investimentos corretos, aplicar as políticas públicas. Então, o censo demográfico ele tem essa função primordial, fundamental. Se eu não sei quantas pessoas existem, qual o perfil social, qual a idade dessas pessoas, como fazer investimentos em educação, saúde, segurança, entender toda a dinâmica social? Não dá. Então é para isso que serve o censo. Como cidadãos, nós devemos contribuir. De que maneira? Recebendo o recenseador, a pessoa do IBGE, fardada, bem apresentada. Ela vai fazer algumas perguntas. Eu tive a constatação de que realmente o IBGE está fazendo esse trabalho porque um recenseador foi na minha casa, me procurou, fez perguntas relacionadas ao meu perfil social, lançou na base de dados e eu estou lá, existindo para o governo brasileiro. Quem não é contado, quem não é visto, infelizmente pode ficar fora de alguns projetos que são lançados pelo poder público. E é assim que acontece em todo o Brasil. Então, se um recenseador visitou a sua casa, lhe abordou em algum lugar, responda. As informações são seguras, vão permanecer sigilosas, apenas para o conhecimento do governo, exatamente com essa finalidade que nós já explicamos aqui, que é a de elaborar políticas públicas o mais justas e corretas possíveis. Tá certo?